né? 9 dons espirituais que são o adorno de Cristo para a igreja. Qual é a chave que abre a porta dos dons? Na minha visão, é o batismo com o Espírito Santo. Porque quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, você recebe um idioma do qual, quando você fala, você não entende o que está falando. Paulo foi questionado sobre isso. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, ele começa a dizer: quem fala em língua estranha não fala a homens, senão a Deus, porque só Deus o entende. Alguém deve ter questionado, ele explicou: mas só Deus entende? Por que só Deus entende? Aí Paulo explica: quem fala em línguas, fala em mistérios. Fala em mistérios com quem? Com Deus. Apertaram ele mais um pouquinho e diz assim: mas por que eu não entendo? Se eu não entendo, de que vale falar? Aí Paulo diz: quem fala em outras línguas, a sua mente fica sem fruto. Ou seja, olha a linguagem de um erudito: aquele que fala em línguas, a sua mente fica sem fruto. Ou seja, você não entende, ela não produz fruto nenhum, porque você não está sabendo o que você está falando, então a sua mente não compreende. Aí ele diz: mas o seu espírito. Aí Paulo muda, ao invés de ele falar, ele diz: mas o seu espírito ora bem. Orar. Paulo está dizendo que quando um crente está falando em línguas, ele está orando com o Espírito. Ele está orando em espírito. E ele está dizendo que ora bem. Olha só, ele ainda dá esse adendo: não é uma oração normal. Quando você fala em línguas, a sua mente fica sem fruto, mas o seu espírito ora bem. Se o seu espírito ora bem, alguém perguntou: tá, meu espírito ora bem para quê? Aí Paulo diz: aquele que fala em línguas edifica. Edifica. Assim mesmo. O que é edificar? Construir um edifício. Você vai colocando alicerces, tijolos, você vai edificando, você vai construindo. Então, quando o crente recebe o batismo com o Espírito Santo, ele recebe uma autoridade sobrenatural. O batismo com o Espírito Santo traz sobre ele essa armadura, esse revestimento, e dá a esse crente autoridade e poder. Poder sobre um mundo invisível que até então ele não compreendia. O batismo com o Espírito Santo pode provocar uma metamorfose na pessoa. Metamorfose, transformação, não é maquiagem, transformação mesmo. Veja só, o exemplo mais perfeito da natureza sobre metamorfose é a lagarta. A lagarta está andando, ela anda encurvada, cheia de perninhas, o seu pelo tem veneno porque queima. A maioria das pessoas tem nojo quando vê uma lagarta. Mas daqui a pouco essa lagarta entra dentro de um casulo e ali ela sofre uma mutação. Quando o casulo rasga, sai uma borboleta. Uma borboleta que todo mundo admira e que voa alto. Olha que metamorfose de alguém que rastejava e agora está voando. O batismo com o Espírito Santo faz isso com o homem. Me ensinaram assim e me deram exemplos bíblicos. Pedro, antes do batismo com o Espírito Santo, quem era?